Legal. Agora vamos resolver o exercício 2 da lista 5. Então esse exercício tem vários itens, eu vou comentar passo a passo cada um. Tá? Então vamos resolver o primeiro. O primeiro ele quer saber o seguinte. Calcule o número médio de moléculas por centímetro cúbico e o espaçamento médio entre moléculas em item A, água líquida. Então o que ele quer que a gente faça? Ele quer que a gente calcule quantas moléculas de água a gente tem a cada centímetro cúbico de água e o espaçamento médio entre essas moléculas. Tá? Então vamos focar primeiro em calcular o número de moléculas. Bom, a gente está falando de água líquida, então não é gás. Muito importante aqui. Você não pode usar PV igual a nRT porque ele não está falando de gás, ele está falando de um líquido. Tudo bem? Então não vamos usar PV igual a nRT. O que a gente vai usar? A gente vai usar a densidade da água que a gente conhece, 1 grama por centímetro cúbico, né? E a massa molar da água, 18 gramas por mol. Tudo bem? A gente vai usar isso. E a gente vai fazer regrinha de 3. Vamos lá. O que a gente sabe? A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Então, a cada centímetro cúbico de água, temos 1 grama de água. Legal? E a gente quer saber o número de moléculas em 1 centímetro cúbico. Então, a gente quer saber o número de moléculas de água que a gente tem em 1 grama de água. Legal? E a gente sabe também que, como a massa molar é 18 gramas por mol, que 1 mol de água tem 18 gramas. Vamos achar então quantos mol eu tenho em 1 grama, ou seja, 1 centímetro cúbico. Fazendo essa continha, a gente obtém que o número de mols em 1 centímetro cúbico de água é 1 sobre 18 mol. Eu não estou fazendo essa conta aqui, porque senão vai aparecer uma fração, um decimal aqui, então eu prefiro deixar em fração por enquanto. Tudo bem? 1 sobre 18 mol. Legal? Certo. Então a gente achou o número de mols que a gente tem de água em 1 centímetro cúbico de água. Só que eu quero achar o número de moléculas. Aí você só precisa lembrar que o número de moléculas é o número de mol vezes o número de Avogadro. O número de Avogadro ele é o número de moléculas em 1 mol. Se você multiplicar pelo número de mols, você vai ter o total de moléculas que você tem. Então fica 1 sobre 18 vezes 6,02 vezes 10 a 23, que vai dar essa conta aqui. Né? Fazendo essa continha, a gente obtém que o número de moléculas em 1 centímetro cúbico de água é 3,3 vezes 10 a 22 moléculas. 10 a 22 moléculas. Então, isso significa que a gente tem aí, a cada centímetro cúbico de água líquida, a gente tem aproximadamente 3, da ordem de grandeza de 10 elevado a 22 moléculas. Tudo bem? Então, achamos aqui metade do item A. Agora vamos para a outra metade. Como que a gente pode calcular o espaçamento médio entre moléculas? Eu vou colocar aqui para vocês um desenho. Eu quero que vocês tentem visualizar. Esse desenho representa um sólido cristalino. Tudo bem? Um cubinho de um sólido cristalino, onde cada bolinha representaria aqui um átomo ou uma molécula, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem? Suponha que esse cubinho tem 1 centímetro cúbico. Tranquilo? Tem 1 centímetro cúbico. Se a gente tirar a raiz cúbica do número de bolinhas que a gente tem aqui e fazer 1 sobre isso, ou seja, tirar a raiz cúbica de 1 sobre o número de bolinhas que a gente tem aí, a gente vai obter o espaço médio ocupado por cada bolinha. A gente pode pensar que cada bolinha ocupa um espaço efetivo, um volume efetivo. Tudo bem? E esse volume efetivo que cada bolinha ocupa é 1 sobre n. Tudo bem? É 1 sobre o número de moléculas. Agora, se eu pegar esse 1 sobre n e tirar a raiz cúbica, eu vou achar uma dimensão característica de cada um, né? Como se fosse o lado do volume ocupado por cada uma dessas bolinhas. Tudo bem? Então, quando ele pergunta o espaçamento médio entre moléculas, o que a gente faz é essa conta aqui. A gente pega 1 sobre n, 1 sobre o número de moléculas, isso aqui vai dar o volume efetivo ocupado por cada uma das moléculas. Só que como a gente quer o espaçamento entre elas, a gente quer saber o tamanho, o comprimento que cada uma delas ocupa. Então a gente tira essa raiz cúbica desse volume, ou seja, leva 1/3, e obtém esse comprimento efetivo, né, que as moléculas ocupam. E esse comprimento efetivo é o espaçamento médio entre as moléculas. Tá? Reparem que eu coloquei aqui, eu não coloquei um igual, né? Eu coloquei um aproximadamente. Por quê? A gente só está interessado aqui na ordem de grandeza. Tá? Essa conta não é exata. Então, tipo, não faz muita diferença se vai ser 2, 10 a menos 5 ou 7, 10 a menos 5. Tá? O que importa é a ordem de grandeza, é o 10 a menos 5. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer essa continha. É só pegar essa resposta que a gente achou aqui, 3,3, 10 a 22, fazer 1 sobre isso, tirar a raiz cúbica, e a gente obtém aqui que o espaçamento médio, como aqui a gente está usando n em moléculas por centímetro cúbico, o espaçamento vai dar em centímetro, é 3,1 10 a menos 8 centímetros.
Tá? Então esse é o espaçamento médio entre as moléculas. De novo, esse 3,1 aqui não é nada importante, o que importa é essa ordem de grandeza, 10 a menos 8 centímetros. Tudo bem? Então, na água líquida, a distância média entre as moléculas é 10 a menos 8 centímetros. É uma distância aí pequena, né? Da ordem aí de angstroms. Né? Essa distância é da ordem de 10 a menos 10 metros, ou seja, uma distância da ordem de angstroms. É uma distância muito pequena. Tudo bem? Em água líquida. Agora vamos fazer o mesmo problema, só que ao invés de trabalhar com água líquida, vamos trabalhar com vapor de água a 1 atm e 100 graus Celsius. E ele fala para a gente tratar a água como gás ideal. Bom, agora a gente tem vapor de água, é um gás, estado gasoso. Então a gente pode usar a equação do gás ideal. Tá? PV igual a NKBT. Já discuti com vocês o porquê esse NKBT no vídeo do exercício 1. Tá? Isolando N, PV sobre KBT. Como a gente está querendo em 1 centímetro cúbico, o volume que a gente usa é 10 a menos 6, tem que passar para metro cúbico. A pressão de 1 atm a gente converte para Pascal, 1,02, 10 a quinta. A constante de Boltzmann, 1,38, 10 a menos 23, 10 a menos 23, desculpa. E a temperatura, 100 graus Celsius, dá 373 Kelvin. Fazendo essa continha, a gente obtém que o número de moléculas em 1 centímetro cúbico de vapor de água é 1,98, 10 a 19. Reparem, olha que interessante. Na água líquida, a gente tinha da ordem de 10 a 22 moléculas por centímetro cúbico. Agora, no vapor de água, a gente tem 10 a 19, ou seja, 1000 moléculas a menos por centímetro cúbico. E quando a gente resolve um problema em física, um problema numérico, é sempre interessante a gente analisar para ver se esses números fazem sentido. Bom, em 1 centímetro cúbico de gás, a gente tem 1000 moléculas a menos do que em 1 centímetro cúbico de líquido. 1 centímetro cúbico do líquido. Isso faz sentido? Ora, faz. No líquido as moléculas estão mais próximas entre si, né? Então a tendência é a gente ter uma concentração maior de moléculas, então o número de moléculas por centímetro cúbico vai ser maior. Tudo bem? Então faz sentido, pelo menos, se a gente tivesse achado no item B uma resposta maior que no item A, aí a gente estaria com problema, né? Porque não faz sentido no gás você ter mais moléculas do que no líquido. Né, com uma maior concentração de moléculas do que no líquido. Isso realmente não faria sentido, então fazer essa comparação é sempre legal. Tá? E aqui a gente tem que calcular também o espaçamento médio entre as moléculas e a gente faz a mesma coisa. O espaçamento médio é da ordem de 1 sobre n elevado a 1/3, substitui o n que a gente calculou e a gente encontra 3,7 10 a menos 7 centímetros. Reparem que aqui o espaçamento é maior do que no caso da água líquida. No caso da água líquida era 10 a menos 8, agora é 10 a menos 7. Né? 10 a menos 7 é um número maior que 10 a menos 8. É 10 vezes maior que 10 a menos 8. Ou seja, no gás, o espaçamento médio entre as moléculas é maior do que no líquido. O que faz sentido também, as moléculas no gás estão mais afastadas do que no líquido, e por isso a concentração de moléculas do gás é menor do que no líquido, porque as moléculas estão mais afastadas. Tudo bem? Então, era isso. Essa questão queria simplesmente que a gente calculasse o número de moléculas por centímetro cúbico da água líquida e da água no estado gasoso, em vapor de água, a 100 graus Celsius, e também calculasse o espaçamento médio entre as moléculas, que eu expliquei aqui para vocês como a gente calcula 1 sobre n elevado a 1/3. Tudo bem? Legal. Ele tem um item C ainda, que ele pede para a gente calcular a velocidade quadrática média das moléculas de água, no caso do item B, ou seja, no caso do gás. Gente, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou explicar com detalhe aqui da onde vem a velocidade quadrática média, a expressão que a gente usa e tal. Eu vou simplesmente jogar ela aqui. A velocidade quadrática média é raiz quadrada de 3RT sobre emão, que é a massa molar. Tudo bem? No vídeo do exercício 5, eu vou explicar isso com bastante calma, porque é uma questão só sobre a velocidade quadrática média. Então, se você quer entender melhor sobre essa fórmula, vai dar uma olhada lá, tá? Que eu explico com calma. Aqui eu só vou substituir os números e fazer a conta. Tudo bem? Então vai ficar raiz de 3 vezes 8,31 vezes a temperatura, que é 373 Kelvin, dividido pela massa molar, que é 18 gramas, passa para quilograma, por isso tem esse 10 a menos 3 aqui. Fazendo todas as continhas, a gente acha que a velocidade quadrática média das moléculas de água, no vapor de água a 1 atm e 100 graus Celsius, é 719 metros por segundo. Então essa é a velocidade quadrática média. Tudo bem? Então eu repito, por enquanto nesse exercício aqui só vou usar a fórmula. Eu vou explicar ela com calma no exercício 5. Então se você tem dúvidas sobre essa fórmula, vai dar uma olhada no exercício 5, que lá eu explico direitinho de onde ela vem e por que ela é dessa forma. Tudo bem?
Então é isso, gente. Encerramos esse exercício. Agora vamos para o 3.